isso aí, pessoal, do Cantinho da Cris Neves. Chegamos aqui na Casa de Cultura, na cidade de Turmalina. Estaremos tendo uma conversa muito especial com o agente cultural aqui da cidade. E tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. É isso aí, pessoal do Cantinho da Cris Neves. Estamos aqui na Casa de Cultura da cidade de Turmalina com o agente cultural Marcos Souza. Mais uma vez quero cumprimentar o senhor e agradecer por essa oportunidade que o senhor tem nos dado. Seja bem-vindo, pastor Rafael, a Cris aqui, nas filmagens. E é sempre um prazer receber, vocês e as outras pessoas também que vêm aqui na casa para bater um papo, conhecer um pouco da história do nosso povo, da nossa gente, a nossa cultura, a nossa história que é tão rica, as nossas tradições, as nossas raízes. Eu costumo dizer que a Casa da Cultura é o resumo de Turmalina, Então você chega aqui dentro, você conhece a história da cidade desde os tempos de Arraial até os dias de hoje, E é sempre muito agradável, principalmente conhecendo o seu trabalho, um trabalho social importante, um trabalho religioso, fundamental nos dias de tanta correria, de um mundo tão revoltoso, tão perverso, nesse trabalho de contar a história do povo e resgatar, principalmente aqueles que estão andando aí perdidos pelo mundo, tentando encontrar um caminho. Então o caminho começa por aqui, pelo seu trabalho, que é importante para todos nós. Amém. Senhor Gilmar, eu estava dando uma olhada aqui, já é interessante a gente compartilhar isso com o pessoal. O senhor tem várias profissões, vários dons, eu vou usar esse termo, porque eu acredito sim, que Deus ele realmente separa pessoas para agir em determinadas áreas desse mundo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho de introdução aqui já nessa nossa conversa. Como o senhor sentiu que o senhor conseguiria escrever, ser um poeta? Quando foi que o senhor começou a fazer isso e entendeu assim, se isso é algo que eu sou capaz de fazer e pode influenciar vidas? Como foi o primeiro encontro com a poesia, com o teatro? Conte um pouquinho dessa história, antes da gente entrar na história aqui de Turmalina, na cultura, mas uma história particular do senhor. Como foi que o senhor entendeu que assim, essa área é uma área boa, eu gosto e isso eu posso fazer? Nesse livro aí, Uma Prosa Sobre Nós, esse aí é o Profeta da Bênção da Vida. Nesse livro, Uma Prosa Sobre Nós, tem uma poesia chamada A Saga do Menino, A Saga do Menino. Essa poesia, ela resume um pouco de como foi o princípio da minha vida, Eu acho importante a gente, de vez em quando, parar para refletir sobre a vida da gente, E eu costumo dizer que quem não sabe de onde veio, dificilmente saberá para onde vai. E corre um risco muito sério de ser alienado nas estradas da vida, Então, para começar, é importante você se conhecer, e resgatar um pouco daquilo que você e mostrar um pouco do quanto o nosso Deus é grande, quando Ele molda a criatura, antes de vir ao mundo. Essa saga do menino, ela conta um pouco lá do meu princípio, lá do nascimento. Eu vou ler a poesia para que você entenda, a Cris também. A saga do menino. Uma grande expectativa no princípio havia. Vai nascer um menino ou uma menina seria? Tão grande foi o espanto quando chegou um dia. Um casal de gêmeos ao mundo chegaria. Para a tristeza da família, a menina partiria. E por permissão de Deus, só o menino ficaria. Tão frágil e tão pequenino, será que ele viveria? Só por obra do divino e a intercessão de Maria, que a pequena criatura, quem sabe, resistiria.
Talvez por ser tão raquítico, jamais ele andaria. Por tanta deficiência, também não conversaria. A cada hora e a cada dia surgia uma profecia. Esse nunca vai ser gente, a ignorância dizia. Vai morrer nessa fraqueza, jamais se sustentaria. Vai ter desgosto na vida, vai viver na enfermaria. O que um ser tão impotente na terra conquistaria? Mas como tudo tem sua hora, tem seu tempo e tem seu dia, a providência celeste, a previsão contraria, e como por um milagre tudo se transformaria. Deus envia ao fraco a sua santa energia, transforma o pequeno em grande, a tristeza em alegria, faz irradiar a vida onde só morte se via. E por obra do destino, todo mundo olha hoje para aquele mesmo menino e exclama, quem diria? E as perguntas são diferentes daquelas feitas um dia. Ao invés de indagar se ele sobreviveria, perguntam ao ex-franzino, qual será, menino, a próxima poesia? Então a saga do menino, ela mostra da minha pequena criatura, né? Quando eu nasci, como diz a poesia, eu sou gêmeo, né? Naquela época não tinha essa coisa de pré-natal, né? Não tinha os exames que tem hoje para acompanhar o feto, né? O ultrassom para saber se era menino, se era um, se era dois, né? E a surpresa foi quando nasceram 2 meninos. A minha irmã faleceu de forma, né, de causa desconhecida, já um pouco crescida, ela era sadia. Eu ainda estava, né, no leito de morte, né? Sem expectativa de vida na época. Eu comecei a andar e a conversar com 6 anos de idade. Depois dos 6 anos de idade que eu comecei a andar e conversar, né? Então, assim, a minha perspectiva de vida, no princípio, depois de andar e conversar, depois de passar pelos médicos, era de 10 anos de idade. Era de 10 anos de vida, né? A minha expectativa, assim. E um dia, né, conversando com a minha avó me falou que eu tinha uma dívida muito grande com Deus, né? Porque eu não passei por tudo aquilo por acaso e que eu teria que fazer o possível para justificar essa permanência minha aqui na Terra, né? E ela fez umas promessas e tudo, né, para que eu cumprisse umas tarefas, tudo que ela pediu eu fiz, né? E coloquei como objetivo de vida servir o máximo que puder, né? Colocar à disposição, né, naquilo que eu fosse chamado, na medida possível, atender, né? E assim, uma das formas que eu uso para servir é a escrita, é a poesia, das situações cotidianas, né? Eu tenho poemas para tudo quanto é tipo de temas, né? A última vez que eu fiz as contas assim, eu estava com 1.300 e tantos poemas, né? Já participei de 14, 15 coletâneas pelo mundo afora e tem 3 livros solos, que é Entre a Arte e a Peleja, né, que não está aqui hoje porque é um livro que não para aqui, porque o pessoal pega muito para trabalhar. Uma prosa sobre nós, que é esse aqui, e tem o Profeta da Beira do Rio, que é o mais recente, e tem mais 2 vindos por aí, inclusive um infantil que está já né, praticamente formatado na cabeça e na escrita, e deve ir para a editora futuramente. E esse aqui, Todas as Mulheres do Mundo, é um livro bem marcante para mim também, porque com esse aqui, inclusive eu faço questão até para valorizar a Cris que está aqui, né? Eu ganhei um concurso nacional de poesias com a participação de 940 poetas e eu fiquei em primeiro lugar, com a poesia em homenagem a todas as mulheres do mundo, né? Por isso que tem aqui o nome do livro, Todas as Mulheres do Mundo. Então, eu sou voluntário em várias instituições, né? Sou vice-presidente da Casa da Cultura, sou presidente do Lar dos Idosos,
né, voluntários nas instituições da cidade, na igreja, né? E no futebol eu participo também. Amigos do Futebol, né? Está lá com a gente também, viu, pessoal? Depois vocês acompanham lá. Fez 2 gols nos últimos 2 jogos. Verdade. Estão com 100% de aproveitamento. E assim, a gente faz de tudo para contribuir, né? Tem os meus personagens, são 18 personagens, né? Tem o velho, tem os palhaços, né? E outros personagens que a gente usa para descontração e para contar as histórias que eu escrevo, né? E no folclore eu participo né, dos grupos aí, ajudando na perpetuação da cultura, né? Das brincadeiras, das cantigas, né, daquilo que a gente acha que é uma forma de valorizar os nossos antepassados, né? Porque manter viva toda essa bagagem cultural é você valorizar aqueles que se foram na esperança de que isso não morresse, né? História, né? É a história. Então a melhor forma da gente valorizar os nossos ancestrais são, né, as melhores formas são esses trabalhos, né, que a gente faz de levar adiante, né? E mostrar para as gerações futuras a importância disso. E que eles assumam também, porque nós não ficaremos para sempre aqui, né? Então é um balaio de coisas que a gente faz e, assim, não sei se a gente faz bem feito, porque quem faz muita coisa acaba deixando a desejar em algumas, né? Mas é com boa vontade e é com muita vontade de acertar que a gente faz, sabe? Quando a gente erra, quando a gente falha, não é por vontade, é por fraqueza, é por deficiência mesmo, né? Mas a intenção é sempre acertar e sempre contribuir. Parabéns, viu, João? Só de ter essa introdução aqui, a gente já fica muito feliz de ouvir a história do senhor, ouvir esse testemunho. E o pessoal do Cantinho da Cris Neves tem acompanhado muito as postagens, e a gente tem diversificado bastante, Sr. Gilmar, tentando assim, ao máximo realmente mostrar uma visão cultural. Porque eu sempre tenho compartilhado, até com o pastor evangélico, a realidade da cultura, em que a gente conta as histórias reais para que pessoas reais possam escutar e, quem sabe, tirar exemplo daquilo que um dia foi compartilhado. Eu não nasci em Turmalina, eu sou paulista, eu nasci em São Paulo, mas o meu pai é daqui. E quando eu voltei para cá, eu voltei para conhecer a cultura dele, a história dele, a realidade de vida dele. E hoje a gente vê assim que, infelizmente, em alguns momentos as pessoas preferem compartilhar mentiras do que verdade. Sendo que a realidade da cultura, isso é interessante o pessoal do Cantinho da Cris Neves entender, que a gente está aqui para compartilhar algo que realmente é real. Quando a gente já iniciou aqui, pessoal, mostrando a história de vida do Gilmar Souza, né, do agente cultural Gilmar Souza, nós estamos compartilhando com vocês algo real. Se você encontrar com o senhor Gilmar aqui na rua, ele vai contar essa história e vai mostrar que é uma cultura familiar, de algo que realmente aconteceu e pode servir de exemplo, de testemunho para você que está aí na sua casa e às vezes tem enfrentado uma dificuldade, também desacreditado. Mas hoje a cultura, eu vejo que deveria valorizar mais essas histórias particulares, as histórias dos banquinhos, das praças, aonde se sentavam pessoas de idade para contar as suas histórias, de amolar um facão. Tem muitas crianças hoje que não sabem amolar uma faca, amolar um facão. Colocar um cabo no enxado. Colocar um cabo no enxado. Isso é cultura. Isso é cultura. E para a gente poder já entrar no nosso propósito maior aqui, que é contar um pouquinho também de Turmalina, eu queria que o senhor já iniciasse compartilhando um pouquinho com o pessoal do Cantinho da Cris Neves. Aqui, a Casa de Cultura hoje, ela tem por propósito divulgar a cultura, e quais são as formas hoje que o senhor tem trabalhado, que o senhor sente que, quem sabe, durante os anos ficou um pouquinho em deficiência, a área da cultura. Às vezes a tecnologia evoluiu demais, então as pessoas tem hora que preferem ouvir coisas novas do que conhecer a cultura, conhecer o que já se passou, conhecer a história. Qual tem sido hoje a forma de trabalho do senhor aqui
como agente cultural para divulgar a cultura de Turmalina, para que o pessoal do Cantinho da Cristélis possa entender o trabalho da Casa de Cultura e o trabalho do senhor aqui dentro como agente cultural. Sim, a Casa da Cultura, ela foi criada em função do Festival da Canção, né? Depois a Cris vai mostrar ali a história, né, do Festival da Canção de Turmalina, que é muito mais do que simplesmente um concurso de música, né? Ele foi criado com o objetivo de ser um grito de liberdade, né? Um manifesto, além de revelar os músicos, mas também ser uma forma de resistência, né? Contra a opressão, contra a injustiça, né? Contra tudo aquilo que prejudica, né, a dignidade humana, né? Um grito em favor das políticas públicas, dos direitos do povo, né? Então, assim, de resistir contra o sistema opressor, né? E claro, mostrar a música, a dança, o teatro, né? Chamar o povo para o debate de temas importantes, gritantes, né? E esse festival, que foi pensado por Paulo Pagano, e que começou em 1983, ele foi pensado na Escola Lauro Machado. Depois ele se tornou grande, veio para a Praça Pública. E aí, a Casa da Cultura surgiu em função do festival, né? Para que esse festival se fortalecesse e tivesse uma instituição que pudesse abrigá-lo, ampará-lo, né? E com o tempo, a casa foi se tornando também um ponto de memórias da nossa gente, né? Da cultura, da tradição, do folclore, do próprio surgimento da cidade. E aí a gente usa tudo isso em forma de poesia, de música, de dança, né? Aqui conta, igual eu falei no princípio, um resumo desde os tempos do Arraial. Isso aqui era uma grande fazenda, né? De um senhor chamado Antônio Godinho da Silva, né? E esse senhor, ele tinha uma imagem que ele ganhou de um amigo da Bahia, que é a imagem da padroeira Nossa Senhora da Piedade, né? E a época que pertencia à capitania da Bahia, isso aqui tudo pertencia à Bahia, Salvador, Diocese de Salvador da Bahia. E aí ele pediu autorização para que fosse construída a capela, né? Para colocar a imagem que tinha na casa dele, para ele colocar na capela. Aí surgiu a igreja de Nossa Senhora da Piedade. E a partir do surgimento da igreja, as casas foram surgindo também, né? Ao redor da igreja. E foi crescendo, virou Arraial, depois virou distrito. Em 49 emancipou, em 1949 se tornou cidade, né? Então, assim, a gente conta isso para que nós possamos fazer uma estrada de volta, conhecendo, para saber de onde a gente veio. E a partir daí, virou essa cidade que nós temos hoje, né? Com muita diversidade, com muita pluralidade cultural, né? Com gente que vem de todos os cantos, inclusive eu também, que vim de Chapada do Norte, né? É assim que a gente usa essa casa hoje. Quando alguém chega aqui, a gente já para o que faz, né? Fique à vontade aí, né? Se quiser, se tiver alguma dúvida, quiser que a gente conte alguma coisa sobre o que tem aqui, pode falar que a gente conta, viu? Fique à vontade, porque a casa é nossa. É a casa da história política, social, religiosa e cultural de Turmalina, né? Amém. Sobre a cidade de Turmalina, o que o senhor tem a dizer do termo, da palavra, do próprio nome da cidade? O que o senhor tem a agregar para que o pessoal que nos acompanha, tem pessoal da África que acompanha o Cantinho da Cristélis. E eles, o senhor já sabe que os africanos gostam bastante de histórias, de cultura, eles realmente valorizam bastante isso. A gente tem até um projeto social há mais de 6 anos lá, então assim, a gente vê o quanto eles valorizam isso. Conta um pouquinho conta uma introdução do nome da própria cidade de Turmalina, para o pessoal conhecer, quem ainda não conhece Turmalina, para passar a conhecer um pouquinho da cidade de Turmalina. Bem, igual eu falei, né? Já comecei falando do princípio, né? Que aqui pertencia à Bahia.
a partir da construção da igreja, né, foram surgindo as casinhas, né? Depois passou a ser distrito, né, a Real da Piedade, né, que pertencia a Minas Novas, né? Depois veio o nome Turmalina em função de algumas pedras que eles encontraram que nunca foi comprovado assim, que eram turmalinas, mas, né, é possível que tenha existido alguma turmalina na região. Pedra preciosa nunca foi o forte de Turmalina, né? A região forte das pedras preciosas era Minas Novas, inclusive no ciclo do ouro, né? Turmalina no começo, através principalmente da fazenda de São Miguel, Mato Grande, né? Pertencente aos França, inclusive tem aqui o coronel Juca Pinheiro, né? Que foi até vereador, né? Em 1949. Essas terras de Turmalina, que até hoje são terras boas, cultiváveis, né? Principalmente aqui essa região, São Miguel, Mato Grande, né? O pessoal trabalhava aqui para sustentar o povo que construía Minas Novas, né? Não há essa ideia de que Minas Novas é muito mais antiga que Turmalina. Na verdade não, elas são contemporâneas. É tanto que o pessoal trabalhava aqui, né? Colhia o alimento aqui para abastecer e alimentar quem trabalhava lá, né? Então, como Minas Novas, no final, já começou a extração de ouro, no final do ciclo do ouro, ela não alcançou-se o status, por exemplo, de Ouro Preto, de Mariana, de Sabará, né, porque já estava mesmo no final do ciclo do ouro. Mas tem essa caminhada aí, né? Então, Turmalina, ela foi fundamental na construção de Minas Novas, né? Em 1949, emancipou-se, tornou essa cidade que a gente é hoje, né? Com o tempo vai evoluindo, né? Uma cidade sempre promissora, uma cidade que está, né, além do seu tempo, né, um povo que é muito trabalhador, muito evoluído, né? E a gente traz essas raízes históricas de um povo que começou desde o início, né? Desde o início, é um povo que já começou nesse propósito do trabalho, da fé, né, da cultura, da tradição. Né? E um povo que gosta de compartilhar as sim, histórias. Sim, um povo que gosta de compartilhar as histórias, que gosta de acolher. Né? Nós somos um povo acolhedor, né? Nosso povo é um povo acolhedor. Né? A prova disso é que eu e minha esposa, a gente já saiu daqui umas 2 ou 3 vezes, foi ficar fora um tempo. Não tem jeito não, a gente acabou voltando. Isso. É um povo muito amoroso. Realmente quem não conhece Turmalina, eu convido a conhecer, porque realmente é um lugar muito prazeroso de se viver. Senhor Jubá, a gente vai dar uma volta aqui agora e eu queria que o senhor selecionasse alguns objetos que tem aqui, para o senhor contar um pouquinho da história para o pessoal que acompanha. Sim. Bem, vamos começar pelos grupos folclóricos, né? Que também se tem esse propósito de mostrar a parte cultural, né? Aqui ao lado nós temos o Eudeu Viana, que é tamborzeiro do Rosário, né? Desde os tempos os tempos da colonização, né? A gente tem aquelas tradições que vieram da África, já que tem gente do continente africano aí assistindo a gente, né? Então nós trazemos também as raízes afros, né? Lá do tempo dos escravos. Inclusive, Turmalina teve escravidão, assim, tem gente que acha que não, mas Turmalina teve. Inclusive na fazenda São Miguel aqui, né? Dos França, tinha lá um mastro onde amarrava escravos, né? E tem gente tem gente viva hoje em Turmalina que chegou a ver lá o posto onde se amarrava escravos, né? Então nós herdamos do sul da Bahia, dessa região aí, as danças afros, né? A fé, né? O misticismo religioso, através da festa do Rosário, né? Do tambor e tudo mais, né? Então hoje, inclusive a semana que vem, é a festa do Rosário de Turmalina, que mostra essa mistura, né? Da fé com o misticismo religioso, né? Com as danças, com o tambor e tudo mais. Aqui
aquele quadro ali é do Capitão da Marujada, que também faz parte do Congado. O Congado é aquele conjunto de manifestações culturais que estão ao redor da festa do Rosário, né? Das tradições do Rosário. Aqui a folia, né? A folia de rei, de vinho, né? Eu costumo dizer que é muito fácil a gente perceber o que veio da África, né? Se tratando de manifestações culturais. É muito fácil a gente separar o que veio da África e o que veio da Europa. O que veio da Europa é mais aceso, tem mais luxuoso, mais colorido, né? Mais industrial. E, aliás, o que veio da Europa, né? E o que veio da África é aquilo mais cru, é o algodão, né? A madeira, o tambor, é uma parte mais pobre, né? Não menos rica culturalmente e menos bonita, né? Mas é só para mostrar o que veio dos escravos, que era mais rústico, e o que veio da Europa, que era mais pompo, mais seda. Então, a gente percebe isso nos grupos folclóricos. Lá na dança de fitas, né? Com muita seda, muito colorido, na folia, nos caboclinhos, né? Aqui a banda de música, a Corporação Técnica Almero Marcelo, 180 anos de existência, né? Nós temos muitos grupos antigos aqui. Os Caboclinhos do Mato, né? Que é uma tradição do tempo dos indígenas, né? Chegou aqui na década de 20. A Marujada chegou em 1906. Né? Mais de 100 anos de existência. A Corporação Elétrica Homero Maciel, a banda de música, né? É a segunda banda mais antiga do estado de Minas Gerais. Inclusive foi a primeira banda a ganhar um concurso estadual de banda, né? Bem, esse personagem que é o que está conversando com você agora, não precisa apresentar. Ali as personalidades, né? Políticas, desde os tempos de emancipação. Aqui o quadro do Caciquinho, né, que faz parte dos caboclinhos, desde os tempos de Zé da Viana, né, passou por João da Viana. Lembrando que todas as manifestações culturais e folclóricas têm a ver com Sebastião Trindade, né, que é o senhor que veio de Poté, né, mudou para cá, né, no começo de 1900. E vem trazendo todas essas coisas para cá, né? Buscando para cá, né? Aqui alguns objetos históricos. É interessante a gente perceber e comparar com os tempos de hoje, né? Se você olhar essas TVs que estão aqui e essa daqui, você vai ver o tanto que evoluiu, né? Esse aqui é o contraste. Então, essa é a TV de hoje, né? E essa daqui, os tempos antigos. Uma curiosidade que essa TV aqui, eu tenho uma estima por ela. Essa TV aqui foi a primeira TV da minha comunidade, né? E quando chegou essa TV na minha comunidade, nem a energia tinha, ela era tocada por uma bateria de carro, né? Depois a minha avó adquiriu, depois com o tempo ela comprou uma TV colorida, essa TV ficou encostada lá. E até pouco tempo atrás, até menos de um ano, eu usava essa TV para assistir jogo lá na minha casa, na minha cozinha. Então eu coloquei ela aqui para mostrar um pouco dessa história da gente também. Esse rádio aqui, o Lauro Machado trouxe para que o povo escutasse a Copa de 50 no Maracanã, né? Aquele jogo que o Brasil não Então ele trouxe para cá para que o povo escutasse a Copa, né? Uns objetos interessantes da gente mostrar e contar um pouco também dessa evolução, né? A evolução industrial. Esse aqui, seu Gilmar, meu pai tinha, mas só que tinha tampinha aqui. Pensa numa coisa que meu pai gostava, esses tocadores de disco. A sonatinha, né? A radiola, né? Ele gostava disso demais. Se quebrasse um, ele comprava outro. E foi indo. Aí depois de uns anos, eu acho que ele tem até hoje disco lá. Pois é. Essa aqui, qual é a história dela? Essa foi doada aqui para casa, né? Ela mostra um pouco dos bailes que Turmalina tinha antigamente, né? Que era só quem tinha uma dessa daí que era o privilegiado na festa, né? Então você levava ela para a festa. Era a única que tinha, levava uma sacola de pilha também, né?
E ali todas as moças do baile tinham que dançar com a pessoa que era dona dela. Então, assim, o pedaço de frango mais bonito, mais gostoso era o dono da radiola, né? As moças não podiam ficar sem dançar, porque senão, se falasse que não dançava com ele pegava e levava embora, acabava com o baile, né? Então era tudo, era um privilégio ter uma coisa dessa daí. Era uma honra naquele tempo. Aqui é a caixa de folia, né? A caixa que anuncia que está chegando a folia, que faz o giro, né? A caixa, ela tem, na época das folias, por exemplo, ela tem a tarefa de anunciar que vai ter festa e passar recolhendo os donativos, né, para a organização da festa, avisar que a bandeira está chegando, né? Uma parte cultural muito interessante. Vale a pena ressaltar que é tudo artesanal, não é? Tudo artesanal. Explica um pouquinho para o pessoal os materiais. Sim, eu tenho assim como o tambor, né? Eu vou até pegar o tambor aqui, que é a mística assim, que a gente faz do tambor, né? Mostra também a importância da árvore na nossa vida, porque a árvore que a gente comemorou o dia dela no dia 21 de setembro, né? Véspera do dia da primavera, inclusive, né? A árvore ela tem uma função, né, sagrada, né, que é fornecer a sua sombra, o seu fruto, né, fornecer o seu ar, o oxigênio, né, abrigo para os passarinhos, a madeira para a nossa casa, para os nossos móveis. E no caso do tambor, a gente mostra o tambor e a caixa como uma ressurreição da árvore, né? Porque quem sai para recolher uma árvore, para fazer um tambor e uma caixa, o que a gente chama de mestre tamborzeiro, mestre caixeiro, ele nunca vai numa árvore que está viva, né? Ele vai numa árvore que já morreu, mas não morreu porque alguém foi lá e cortou, que ela está morta lá na mata. E a gente chama de ressurreição da árvore. Por quê? Porque é uma árvore que já morreu, mas que ela retorna em forma de caixa de tambor, né? Em forma de cantoria, de versos, de festas, né? Então, assim, mostrando a importância dela no meio de nós, até depois que ela já morreu. É uma forma também de devolver ao Criador aquilo que Ele faz por nós, né? Nos dando as árvores, o verde, a natureza, o canto dos pássaros, né? Assim também como a madeira da viola. Você pode reparar que quando você começa a tocar um violão ou uma viola, e que você tem um passarinho em casa ou que tem passarinho no quintal, logo ele começa a cantar, né? A impressão que dá é que ele percebe que aquele violão um dia já foi árvore, onde ele chocou, né? Então, assim, é poético, mas ao mesmo tempo tem sentido, tem sentido. A gente que é poeta, às vezes a gente começa a enveredar muito por esse lado poético, de ilustrar as coisas, mas a gente tem que ver poesia em tudo. Inclusive, eu batendo o tambor aqui e olhando para cá, a gente chegou um passarinho ali. Mostra lá. Mostra lá, a andorinha, né? Então, assim, a natureza, ela tem uma conexão muito forte com a gente. Às vezes a gente despreza, a gente descuida, a gente destrói, porque a gente não para pensar no tanto que ela é conectada com a gente, né? Então, é só uma forma de ilustrar um pouco a nossa conversa e dizer que há todo um ritual, né? Não é só um artesanato, é um ritual, tem, né? Uma história, né? Toda uma mística, né? Isso. Daquele lado ali, eu já contei a história dos festivais, né? Do Festu, Festival da Canção. No Festu eu já fui concorrente, eu já fui como cantor, como compositor, né? Eu já fui concorrente, eu só não fui jurado até hoje, mas já fui oficineiro, já fui concorrente, sou apresentador da parte folclórica do Festu, né? Voluntário em vários setores aí do festival, né? Como agente cultural também a gente presta um serviço. Então, assim, o Festu ele é hoje a maior manifestação cultural folclórica municipal de Turmalina, o Festival da Canção. Está fazendo 40 anos. Né?
40 anos, 35 edições do festival, né? Ele ficou sem acontecer algumas vezes, primeiro por falta de água na cidade, né? Ali por volta de 96, aquela crise de água, né? Falta de água e tudo mais, ficou sem fazer um outro ano por causa daquela gripe suína que apareceu. Não sei se vocês lembram disso, teve a gripe suína, né? E aí a festa foi cancelada. Até o pessoal brincou que a gripe suína era perigosa, porque o pessoal tinha medo de morrer e virar espírito de porco, né? Aí a festa foi cancelada, né? Só uma brincadeira, né? E a pandemia, né? A pandemia que fez com que o festival acontecesse só de forma virtual, né? E não foi para a praça pública. Então, assim, todas essas histórias, né, elas são um conjunto né, que enriquece muito essa casa, né? A Casa da Cultura. E são coisas importantes para a gente saber. E as escolas, né, as instituições, inclusive uma instituição importante como é a sua igreja, o seu canal, né, tem feito um trabalho espetacular no sentido de estar mantendo vivo isso. E a gente está aí para contribuir, para colaborar naquilo que a gente puder, né? Amém. A gente tem como referencial de artesanato aqui o Campo Buriti, né, que tem os trabalhos de barro, né, que é feito, eu estou vendo até alguns ali. Aqueles ali vieram de lá também, ou são de outra região, de outra área, daqui de Turmalina mesmo? Campo Alegre, Buriti, Poço d'Água. Inclusive no Festu aconteceu uma oficina de argila, e aqui, ó, que eles mostram aqui para nós, ó. Esse aqui são alunos das oficinas, né, que fizeram, e isso aqui ainda vai para o forno, né? Está aqui para ir para o forno. Uma parte já foi, né? A monitora da oficina já levou, e a outra parte está aqui. São alunos que fizeram a oficina do Festu, porque como a gente falou, o Festu não é só música. O Festu ele é oficina, né? Ele é debate, né? Então é um conjunto de coisas. E algumas frases aqui são importantes para a gente entender que não é só música. Por exemplo, em várias edições, o festival trouxe a resistência como tema principal. Ainda no meu sonho, o meu grito, o meu braço, a sustentar o meu querer, né? Algumas frases fortes. Festu, lá, oitavo Festu, a arma maior contra a dissolução da nossa cultura, né? Então são frases fortes que mostram que vai além da música, né? E isso que é importante a gente conhecer, né? Até o pessoal que acompanha o canal, conhecer um pouquinho melhor da cultura da nossa cidade, né? Você que, quem sabe, é de outras regiões, procure conhecer. Às vezes você viu várias postagens que a gente já fez no Cantinho da Cris Neves, e a gente coloca pregações da igreja, a gente coloca os nossos trabalhos sociais, o dia a dia da minha esposa, e agora nós estamos tendo aqui esse momento, assim como há pouco tempo atrás a gente teve um momento também de entrevista com o Jailson Lopes. O nosso interesse é a cada dia mostrar que há um cristianismo além e acima da religiosidade. Sim. Porque hoje, quando a gente entende, você que está nos acompanhando, às vezes você vê e fala assim, é um canal de um pastor, de uma missionária, e estão falando da cultura de Turmalina. É algo diferenciado, porque realmente hoje se confunde um pouquinho, Gilmar. Às vezes as pessoas preferem levar para o lado vou até usar esse termo, do lado da ignorância, ao invés de usar do lado da sabedoria. De entender que o próprio Jesus valorizou muito, mas muito, as culturas. Ele, aonde ele ia, principalmente em Jerusalém, quando ele ia para Jerusalém... Ele participava das festas, né? Participava das festas. Festas da expiação, festas, né? Ele não negou nada que era cultural. Mas aí eu entendo o quê? É importante o pessoal entender. Ele valorizou o que era real, o que era verdadeiro. Até o simples fato de uma sandália como essa, mostra aqui, Cris. Sim. É que Jesus, quem sabe, andava com algo, né? Não era assim. Essa sandália, ela pertenceu a Américo Antunes de Oliveira, né? Um dos grandes personagens da nossa história. A sandália que ele andou muitas vezes aí pelas ruas da cidade, né?
tem uns objetos aqui que o pessoal vai lembrar dos avós, das mães, tem gente que ainda usa até hoje a roda de fiar, né? Certo. A roda de fiar, o fuso, o espedaçador de avião, de algodão, né? O espedaçador de algodão entrava em ação primeiro, que ele preparava o algodão para depois ir para... Depois vinha aqui. Nossa, ali, mais próximo aqui, ó. Isso aqui eu acho muito interessante. Eu já ouvi um pouquinho a história a respeito disso aqui, desses caroçadores aqui, mas... Inclusive eu tenho uma poesia chamada de Fio a Pavio, né? que mostra como que... Porque no começo, a atividade de artesanato ele não era comercial, não tinha esse status que tem hoje, né? A atividade artesanal era para vestir o marido, vestir os filhos, era uma atividade própria das mulheres, né? Os homens cuidavam da roça, do roçado, do gado, né, dos bichos, e a mulher cuidava do algodão para vestir, né, para fazer a camisa para o marido, a calça, né, para os filhos, porque não tinha onde comprar, né? Então se plantava algodão, era para vestir a família, para cuidar da família. O prato, a colher, né, a caneca, tudo de barro, era para casa, eram os utensílios do lar, né? Não eram comerciais como é hoje. Então assim, depois foi se tornando uma forma de comercializar, né? Sustento também. É o sustento da família. E hoje nós estamos vendo aqui a Cris filmando a gente, né? Conversando com a gente, mas um tempo atrás, até para as mulheres ficar perto dos homens, né? Você chegava na casa da pessoa, muitas vezes você via a esposa, na hora que ela vinha colocar um café ali na sala, né? Ou então chamar para almoçar, mas era assim, a gente chegava com a esposa da gente na casa, até hoje tem gente que ainda mantém isso. A gente vai visitar alguém, a gente chega com a esposa da gente, aí o dono da casa fala assim, ó, a Maria está lá na cozinha, você pode ir para lá, bater papo mais ela lá, né? Então quer dizer, não pode nem, não tem, ainda mantém, em alguns lugares ainda mantém isso, né? Ainda mantém isso, né? Chegou na sua casa, então a mulher vai lá conversar com a Cris, aí nós vamos ficar aqui no quintal, vamos ficar lá fora conversando. Então hoje em dia, graças a Deus, não está tendo mais isso, né? Então está cada vez mais se misturando. Mas antigamente tinha coisa que era própria de mulher e coisa própria de homem, né? No sentido de trabalho e tudo mais. E eu tenho uma poesia, deixa eu ver se ela está aqui, porque como eu falei que eu já escrevi, já publiquei em vários livros, às vezes eu falo assim, está num livro, aí quando eu vejo que está em outro, aí eu falo assim, esse está em tal livro, aí quando eu vejo não está em nenhum, né? E eu tenho uma poesia chamada de Fio a Pavio, que mostra um pouco dessa arte, do artesanato, da riqueza e da força de sobreviver, né, do nosso povo do Vale. Chama de Fio a Pavio. Deixa eu ver se ela está aqui. Eu gosto de ler porque eu no papel de promotor da leitura, eu gosto também de ter o papel na mão, mas 90% do que eu escrevo eu tenho na cabeça, né, de cor. Então a poesia se chama de Fio a Pavio. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. E nós precisamos de vez em quando falar essas coisas para também valorizar porque a gente valoriza os saberes do povo e também os fazeres, né? Então assim, hoje você vai ali, você compra, você quer alguma coisa, você vai ali e compra, né? Antes tinha que produzir, tinha que fazer, né? Deixa eu ver se a poesia está aqui. Mas a vida de Fio a Pavio, aqui ó. A vida é de muita valia no nosso Jequitinhonha. Miséria aqui passa longe. Nossa riqueza é medonha. Um povo que canta e reza, que brinca, trabalha e sonha. Se o bichinho da seda por aqui não prosperou, se o ouro que era daqui o estrangeiro carregou, e se o petróleo nas nossas águas não jorrou, as nossas águas, se o petróleo das nossas águas não jorrou, o barro saiu do chão, passou pelas mãos e se moldou, o algodão brotou na terra, floresceu e agudoou. Veio a roda, veio o fuso, veio o algodão para fiar, teceu o verso e a prosa e o cobertor no tear.
Nos bilros e na almofada deu-se o jeito de rendar. Do suor veio outra renda, para vestir, comer e calçar. O vale valeu ontem, vale hoje e valerá. Vale a dança e a cantiga, vale a fé no que virá. Vale a pena vir ao vale, vale crer no que verá. Né? Então essa é uma forma de valorizar o saber e o fazer do nosso povo. É isso aí então, pessoal. Você que não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever, para que assim você possa nos ajudar. E nós vamos estar preparando outros materiais estilos a esse, outras entrevistas, outras conversas. Você vai estar nos mostrando que realmente foi algo interessante, foi algo bom. Então você que já é inscrito, comente, deixe o seu comentário aí, divulgue esse vídeo, você vai estar ajudando a divulgar também a cidade de Turmalina. Gilmar, eu tenho certeza que a gente não poderia passar aqui sem contar um pouquinho da história disso aqui, né? Porque esse me chama a atenção. O harmônio. O harmônio japonês. Esse harmônio, o órgão, né? Muito usado nas igrejas. Ele era da igreja matriz e foi doado pelo padre Guilherme. O padre Guilherme chegou em Turmalina na década de 40, né? Ele chegou aqui e veio trazendo esse órgão e doou para a igreja. Inclusive ainda tem as partituras aqui com as músicas, né? Na época das músicas que eram tocadas na igreja, né? Olha só que riqueza. Santa Cecília. Santa Cecília era o nome do coral, porque a Santa Cecília é patrona dos músicos e tudo mais, porque ela, né, ela é cantora, né? E aí está a partitura do órgão, né? E há uma proposta, um projeto que ele seja restaurado, né? Quem sabe um dia a gente vai escutá-lo ainda, né? A dona Dina do Miguel aqui, uma das pessoas que mais, né, tocaram ele, né, aqui na igreja, e outras pessoas também, o Jarbas da contabilidade, né? Algumas pessoas tocavam nesse órgão. Eu chamo a atenção para essa máquina aqui. Essa máquina aqui representa uma das profissões mais antigas da Terra, né? Inclusive uma das profissões mais importantes no tempo dos reis e das rainhas, que era a profissão de sapateiro. É tanto que nas histórias de reis e rainhas tem sempre o sapateiro do rei, o costureiro do rei, né? E essa máquina é uma máquina de sapateiro. Foi doada ali pelo Isaac, né? Foi da família dele. E essa máquina, o modelo dela é de 1890, né? 1890. Então é uma máquina bastante antiga e que representa para nós, né, a importância dessa profissão, né? Que hoje nós temos na cidade o Isaac Sapateiro, né? Inclusive fizemos uma matéria com ele há pouco tempo, e é até importante que você depois faça também uma matéria com ele, e pode ser até aqui na Casa da Cultura, se ele quiser vir aqui, e pode ser no ambiente dele de trabalho lá, né? É importante você ter isso no canal. Procure e faça uma matéria lá com o Isaac Sapateiro, né? É uma das profissões raras, né? Uma das profissões assim que se mantém com o passar do tempo, de geração para geração, né? E eu acredito que hoje em dia tem até mais trabalho do que há pouco tempo atrás, porque pela quantidade de calçados descartáveis que tem hoje, ele deve ter muito trabalho para refazer os que chegam lá, né? Porque hoje em dia a indústria de hoje, que é a indústria do descartável, né? A intenção da indústria de hoje não é fazer coisa para você ficar depois de 2 anos sem comprar de novo. A gente vê isso nos eletrodomésticos, nas roupas, né, nos calçados, principalmente as mulheres, né? Tem mulher que compra a sandália aí, é bonita demais, né? Mas se sair de casa a pé e vir para a praça, volta sem, né? Então compra caro e arrebenta na estrada, né? Então assim, cada ano que passa eles fazem ainda mais descartáveis justamente para que a pessoa compre de novo. É a coisa do consumismo desenfreado, né? É assim inclusive nas músicas de hoje. Não é desfazendo, não é desvalorizando, mas a cultura ela é variável. Até as músicas que se fazem hoje não são músicas para ficar,
São músicas que muitos fazem sucesso com a música só, daí a 3 meses você não escuta mais, ninguém sabe nem para onde a pessoa foi. Ficou rico, vendeu shows, 200, 300, 500 mil, mas sumiu também, né? Então são descartáveis. Você pode ver a musicalidade de hoje, ela é pobre culturalmente, se tratando de letra, de som e tudo, mas é porque é feito para durar. É aquele chiclete que prega na cabeça da pessoa, né, paga-se para rodar 50 vezes no dia, justamente para aquilo ficar na sua cabeça, né, e tal, você chamar, contratar, pagar caro, mas daí a pouco já vem outra coisa. Tem gente que compõe aí 3 por mês justamente para, quer mesmo é ganhar dinheiro, não quer nada que fique na cabeça da pessoa, que eterniza, igual tem músicas aí, né, igual a primeira música gravada no Brasil, que está aí desde de 1903 até hoje, né? Músicas de 1940, 1920. Então, assim, nós estamos na época do descartável, né? E, infelizmente, é triste, é cruel, é desumano, mas é verdade. Hoje a gente está vendo até descartando pessoas, né? Quantas e quantas famílias aí querem descartar, né? Querem tirar de casa alguém que está, porque está velho, né? Porque está doente, porque eu não tenho tempo para cuidar, porque isso, por aquilo. É triste, mas estão chegando ao absurdo de descartar até o seu próprio ente querido, né? É triste, desumano, anticristão, né? Mas é verdade. Então, só para dizer que o quanto o mundo vai, né, transformando. O mundo vai transformando. Eu até digo que hoje em dia é muito fácil ser religioso, porque religião tem para todo canto. Não? A religioso, quando diz que uma pessoa é religiosa, é porque a pessoa está numa religião. Né? Isso é fácil, porque hoje em dia há muitas ofertas de religiões de igreja. Difícil é ser cristão. Né? Então, se você consegue ser religioso e ser cristão ao mesmo tempo, né, é o seu caso, então você está de parabéns e está agradando. Né? Nós temos que ter esse propósito de sempre buscar uma religião, porque uma religião te dá um norte. Mas depois que você encontrar a sua religião, que você seja cristão, porque só ser religioso pode ser até um problema para você. Né? O senhor entra numa área agora, senhor Gilmar, se o senhor tivesse me visto há mais ou menos aí uns 8 anos atrás, o senhor iria se assustar um pouco comigo, porque eu era um grande religioso e não era um cristão da forma que Cristo queria. Só que as pancadas da vida ensinam muita coisa pra gente. E, claro, estudando também, fiz um curso de teologia e fui estudar um pouquinho melhor, conhecer, estudar alguns livros, um livro Candido de Oswald Smith, Paixão pelas Almas. É aquela hora que seu coração vira do avesso, você entende a missão que Jesus veio fazer na terra e você olha assim e fala, eu estou andando na contramão. Eu estou falando da igreja, eu estou falando do líder religioso, eu estou falando de uma história religiosa, mas eu não estou falando de Cristo. E foi quando eu me deparei com essa realidade. Então, assim, quando eu vi que a história religiosa, os religiosos, o pastor, o padre, qualquer líder, não são maiores do que Cristo, isso leva um tempo, porque nem todo mundo consegue discernir isso, aí você vê que a religião, ela é boa para nos dar uma luz. Até vem, né, de religar, né? Então, assim, é de religar, mas não é religar, mas há algo, tem que ter um norte, tem que ter uma luz no fim do túnel. Então, assim, foi muito interessante o senhor falar isso, porque tem pessoas no canal que são cristãs, tem pessoas que são crentes, tem pessoas que são evangélicas. O termo evangélico, eu ligo ele a alguém que lê, alguém que até escuta, mas não consegue praticar. Então, e esse grupo está aí. Só que o interessante é nós entendermos o que é ser cristão. Jesus mandou Zaqueu descer da árvore depressa, porque queria ir até a sua casa. Nem os discípulos entenderam aquilo. Nem os discípulos aceitaram aquilo. Na verdade, eles murmuraram. A Bíblia diz que eles murmuraram e disseram assim, mas você está indo na casa desse ladrão? Você está indo na casa desse homem que está roubando do povo? Você está indo na casa desse homem aí que vive pegando dos mais necessitados para poder crescer, para poder evoluir? Jesus, sim, no meio da multidão, ele disse, hoje me convém ir à sua casa. O verdadeiro cristianismo não tem acepção de pessoas. Entende-se que há uma mudança de vida.
O verdadeiro cristão, ele é luz, ele é sal. Então, Gilmar, para o pecado, eu acho tão importante a gente falar do pecador, porque tem muita gente que quer combater o pecado, mas quer matar o pecador junto com ele, né? Então a função do cristão é combater o pecado e salvar o pecador. Tem gente que quer acabar com o pecado, mas matando o pecador, né? A mesma coisa de você dar banho na criança e jogar água suja fora com a criança dentro, né? Então tem gente que quer fazer isso. E eu costumo dizer o seguinte: se você for olhar a história bíblica, a história principalmente de São Paulo, de tantos outros, de Maria Madalena, de tantas outras pessoas, né, exemplos de pessoas pecadoras, se for olhar como o Evangelho chegou até nós aqui hoje, a gente vai dever mais aos pecadores, os pecadores arrependidos que assumiram, né? Então, porque aqueles que se achavam santos, que se achavam salvos, que se achavam limpos de toda mancha e de todo pecado, esses é que queriam matar Cristo. Esses é que ficaram junto com o poder, né? Então, se a gente for olhar aqueles que assumiram a missão de Jesus, foram justamente aqueles que eram pecadores, né? E foi graças a esses que o Evangelho chegou até nós hoje. Então a gente tem que tomar todo cuidado quando a gente apontar o dedo para um pecador e dizer: esse aí está perdido, esse aí tem que ir para o inferno, esse aí tem que ser isolado, né? E tem muita gente dentro das próprias igrejas que querem fazer isso. Não, esse não serve para nós porque ele é pecador, né? Então, como se Jesus tivesse vindo ao mundo e descartado toda essa gente, dizer: não, eu vou querer os sacerdotes, os a lei, os levitas, os entendidos das escrituras, né? Foram justamente os que o rejeitaram. Então nós devemos ter muito cuidado quando a gente aponta o dedo para um pecador, até que quando a gente aponta, né, tem três para cá. A quantidade está apontando para cá, né? Tem mais para cá do que para lá. E se tratando de igreja e de religiões, as que são sérias, a única coisa que separa uma da outra é a placa da igreja. Porque as que são sérias têm o mesmo objetivo, que é aproximar a pessoa do Evangelho, para que o Evangelho te faça cristão e te leve a Cristo. E se tratando de cultura, Gilmar, antes do senhor transmitir para a gente uma poesia com o tema desse livro aí, que fala sobre as mulheres, se tratando de cultura, eu vejo interessante a gente compartilhar a cultura do amor, que sempre prevaleceu. Jesus Cristo, ele é o próprio amor. Então aquele que não está em amor, diz a palavra de Deus, esse não está em Cristo. Tudo que a gente faz com amor para com as pessoas, mas me rejeitou, mas é um pecador, mas é dessa forma, você viu como é? Todo mundo é diferente de todo mundo, ninguém é igual a ninguém. Mas quando se semeia a semente do amor, a cultura do amor, que é passada assim de pai para filho, de mãe para filho, de avós para os seus filhos. Eu lembro até hoje da minha avó, a Lóia. Toda vez que eu ia lá, era um copinho assim, desses copinhos de antigamente aí, com a canequinha. Isso, ali, né? Depois nós vamos tomar um cafezinho. A canequinha e um cafezinho, não faltava. Às vezes eu era meio rebelde, eu saía da escola, matava a aula e ia para lá para tomar um cafezinho com ela. Só que aquilo ali era uma fase que eu vivia, mas quando eu chegava lá eu sentia tanto aconchego no amor da minha avó, e ela era católica. Sim. Ela morreu católica, e uma pessoa assim que realmente era praticante. A minha crítica hoje, e vou encerrar aqui, e fica isso para todos do Cantinho das Três Neves, é com pessoas que não conseguem viver a religião e ela se esconde na religião. Sim. A minha avó era católica. Se esconde na religião e ainda afasta as pessoas. Tem até aquela historinha do cara que estava na igreja, né? O cara estava na igreja e com essa febre de celular, o cara levou o celular para a igreja, né? E no momento da pregação lá, o celular tocou, né? Tocou e quando ele foi atender era uma mensagem bem atrapalhada, assim, que ele colocou o áudio e aquilo ali deixou a igreja alarmada, né? Aí o pastor chamou a atenção, o que estava olhado condenou, estava ali do lado, né? As pessoas todo mundo olhando para ele: olha só como é que uma criatura dessa está aqui na igreja e tal. Escorraçou o cara de lado, né? Aí o cara saiu da igreja, contrariado, e já entrou num bar, né? Entrou no bar meio tremendo, meio com vergonha do que aconteceu na igreja, já esbarrou numa cadeira ali, já derrubou uma garrafa, quebrou o copo, né? Quando aquilo aconteceu,
A moça que estava no balcão já veio, já limpou a mesa, já veio com a vassoura, varreu os cacos, né? Trouxe uma cerveja de lá, pôs para ele, toma aí, você está nervoso. Aí o cara que estava do lado já estava com um pratinho de torresmo, já levou lá para ele, né? Calma aí, né? Fica tranquilo, fica em paz, né? Já veio de lá, então você cortou, você machucou, como é que está aí, caiu um caco de vidro. Aí o cara foi tranquilizando e tal, né? Aí a pergunta que fica no final é, amanhã, qual lugar será que ele vai, né? Será que ele vai voltar lá na igreja ou vai voltar lá no bar? Onde ele foi bem tratado, né? Então, muitas vezes, nos nossos vícios, nós somos bem mais tratados do que, né, nos ambientes onde deveria ser a cura. Então, Jesus tem muita razão e tem razão sempre, quando ele fala que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz, né? Porque muitas vezes nas trevas nós somos mais bem tratados do que na luz, né? Então, se nós usássemos a nossa sabedoria, as nossas espertezas para as coisas boas, como nós usamos nos nossos vícios, nas nossas coisas erradas, o mundo seria outro, né? Pessoal, olha que mensagem. Nós acabamos pregando aqui uma mensagem, né? Seu Gilmar, qual é a poesia que nós vamos encerrar? Essa das mulheres, né? Eu acho muito interessante compartilhar com o pessoal, até em homenagem à minha esposa, essa mulher tão abençoada e esforçada que está aqui nos auxiliando nesse momento. Eu falei que esse livro aqui, Todas as Mulheres do Mundo, né? É um livro que eu ganhei um concurso de poesia, ganhei troféu, medalha, ganhei quantia, né, simbólica, né? Bem simbólica mesmo, que eu transformei em 200 livros e doei para a cidade, né? Distribuí na cidade. Mulher, a Divina Criação. Na arte da poesia, dos humildes versos meus, busco a inspiração divina para expressar em rima a grande obra de Deus. Antes mesmo do princípio, quando só Deus existia, o universo era sem forma, a terra escura e vazia, sobre a face das águas o divino se movia e na sua imaginação moldava a criação, razão desta poesia. Naquele primeiro dia, a luz então ele criou, e toda a face da terra logo já se clareou. Mas ainda insatisfeito, o perfeito Criador viu que faltava algo que refletisse o amor. E na arte de criar, ele não se acomodou, separou a luz das trevas, noite e dia inaugurou, separando terra e água, o céu então se formou. Mas de tudo que tinha feito, algo ainda mais perfeito no pensamento guardou. Chegando ao terceiro dia, criou a vegetação, flores, frutos, sementes, cobriu de matas o chão, vários tipos de plantas para cada estação, mas o ser mais valoroso, aos seus olhos, precioso, ainda não estava não. No quarto dia de trabalho, com toda a sua grandeza, o brilho foi tomando conta de toda a natureza. Foram surgindo no espaço o sol, a lua e as estrelas, e mesmo com tanta luz, irradiando beleza, ainda guardou consigo, com sua enorme destreza, o ser muito mais brilhante de toda a natureza. Quando foi no quinto dia, a terra já estava cheia. Deus criou o peixe do mar, que pelas ondas vagueia, e tantas outras criaturas, que a terra ficou cheia. Mas com grande esplendor, ele ainda não mostrou a mais bonita sereia. Para cuidar de tudo isso, quando foi no sexto dia, foi criado então o homem com a sua maestria, criado à imagem de Deus e à sua semelhança, para tomar conta de tudo e viver em abundância. Mas vendo que cada bicho tinha a sua companhia, o homem na agonia não escondeu sua ânsia. Foi aí então que Deus, ainda mais inspirado, fez o homem adormecer e com ele desacordado, arrancou-lhe um pedaço que foi logo lapidado. Com beleza e formosura, esculpiu a criatura para viver ao seu lado. O sujeito, ao despertar com ela, ficou encantado. Ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. De tudo que foi criado, ela é o ser mais formoso. Achando que tudo era bom e com o trabalho completado, o nosso Pai Criador, no sétimo dia, descansou no seu recanto sagrado.
Tudo que ele criou tem seu valor estimado, mas se perguntar para o homem qual feito é de mais agrado, ele vai responder que é, sem dúvidas, a mulher por quem é apaixonado. Todas as mulheres do mundo. Vai chorar não, viu? Isso muito bom. Que seja a primeira de muitas das nossas conversas. Eu tenho certeza que o pessoal vai agradar muito, vai comentar, vai divulgar. E isso que é interessante, a gente mostrar a verdadeira cultura. Para mim, a verdadeira cultura é a história da vida do Senhor, que está sendo aqui compartilhada e que futuramente, independente da gente estar próximo ou não fisicamente, a gente vai compartilhar isso. O Senhor vai compartilhar a minha história. Sim. A cultura da cidade de Turmalina hoje envolve um pouquinho a minha história, envolve a história do Senhor. Então, quero agradecer em nome, né, de mim, pastor Rafael, da minha esposa missionária Cristiane, de todos do cantinho da Cris Neves, só agradecer ao Senhor. Uma fala, o Senhor tem aí a liberdade de também comunicar com o pessoal do cantinho da Cris Neves. Nesse tempo de correria, né, nesse tempo revoltoso que estamos, né, nós precisamos parar para fazer isso. Né? Isso é oração. Oração é uma palavra composta, né? Você ora e pratica a ação. Se você só faz a ação e não ora, você corre o risco de fazer errado. Aquela história de Marta e Maria, né? Verdade. Maria estava, né, lá ouvindo de Jesus como fazer. E Marta estava ocupada fazendo de todo jeito. Né? Então você tem que orar, mas você tem que fazer, mas buscar a luz divina de como fazer, né? Então isso é oração. Se você só ora e não faz, você não está fazendo completo. Mas se você só faz e não ora, qual risco você está fazendo errado? Então isso é oração. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma oração, né? E tempo. Deus nos deu tempo suficiente para que a gente faça todas as coisas que precisam ser feitas, né? E nos deu a luz da sabedoria para saber como fazer. E muitos chegam no final da vida reclamando, né, e arrependidos por não ter feito e por não ter tido tempo. Aí já é uma forma errada, porque tempo todo mundo tem, não sabe fazer. E aí tem uma poesia de lá de 1700 e tanto, né, bem longe de nós, que fala sobre o tempo, só para encerrar, né, para que nos faz refletir sobre a importância da gente medir o tempo. Inclusive ela está aqui nesse livro, O Profeta da Beira do Rio. Deus me pede contas do meu tempo e eu vou do meu tempo prestar contas. Mas como dá sem tempo tanta conta se eu gastei sem conta tanto tempo? Para ter a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer contas. Hoje eu quero prestar contas e não tem tempo. Você que tem tanto tempo e não faz contas, não gaste tanto tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo de vossa conta, para quando o tempo chegar de prestar contas, não chorar assim como eu, por não ter tempo. Parabéns. Um abraço a todos, muito obrigado pela visita e pela próxima. Amém. Acabamos então de ter esse momento tão especial com o agente cultural Gilmar Souza, né, também professor, né, por formação, radialista, narrador esportivo, poeta, escritor, contador de causas e história, congadeiro, né, mestre de folia de reis, palhaço, ator, comediante, voluntário das causas sociais, culturais e religiosas. E para nós foi um prazer ter esse momento. E jogador do Amigos do Futebol. Oh, isso aí, ó, a mais nova contratação dos Amigos do Futebol. Projeto social aqui da cidade de Turmalina. O senhor falou de um cafezinho, nós vamos mandando e o Cristiano vai filmando. Pessoal, Deus abençoe. Não se esqueça, inscreva nesse canal, venha curtir, venha comentar e no mais que Deus abençoe a todos. Tchau. Aqui para quem está no canal da Cris Neves, né? Aqui a gente vai tomar um café corajoso. Não sei se você nunca tomou um café corajoso. Cafézinho corajoso? O café corajoso é aquele que vem sozinho. Também chamado como
café com a mão só, café com língua. Né? Café com língua. Eu não conheço mais esse termo. Então, mas aqui também tem um leitinho queimado, né? E tem um chá, né? Aqui a gente costuma dizer que quem não toma café pode começar a inchar. É um dos casos aqui, viu, pessoal? Isso aí. Gente, Deus abençoe a todos, viu? Fique com Deus e a gente fica com o café e principalmente com Deus. Tchau.